tenho aqui em mãos dois dos mais queridinhos smartwatches da Amazfit vendido atualmente no mercado. Esse aqui é o Amazfit Bip 6 e esse aqui é o Amazfit Active. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo comparativo falando os prós e contras de cada modelo para ajudar vocês a decidir aí qual modelo escolher. E se você está buscando algum desses dois modelos para comprar, o intuito desse vídeo é realmente ajudar vocês aí na escolha, baseados aí na minha experiência de utilização. Galera, como vocês podem ver já de cara, eles têm um tamanho bem diferente. O Amazfit Bip, por exemplo, ele tem um tamanho bem maior do que o Active. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho especificação de tela, baseados aí em polegadas e tudo mais. Mas como vocês podem ver já na demonstração, eles realmente têm um tamanho diferente. Então se a gente for falar basicamente na estética, galera, esse aqui que é o Bip, ele é mais voltado para quem tem pulso maior, que seria o meu caso, e o Active geralmente é o indicado para quem tem pulso menor. Eu vou colocar os dois aqui para vocês darem uma olhada. Bom, eu já coloquei os dois aqui no pulso para a gente dar uma comparada, pessoal. Como vocês podem ver aqui, então o Bip, ele tem um tamanho bem maior. Já o Active é um relógio mais delicado pela sua parte aí de tamanho de tela. Na sua parte de construção, galera, eu já vou mostrar para vocês aí cada um separadamente. Mas como vocês podem ver aí na parte de impressão, na sua estética, o Bip ele é maior e o Active ele é um pouquinho mais discreto. Bom, vou começar falando para vocês do mais recente, que seria o Bip 6, galera. E se vocês viram os meus vídeos de unboxing review ou então os vídeos aí de exploração, eu tenho dos dois smartwatches. Então nesse vídeo eu não vou entrar tanto em detalhes com vocês, eu vou focar mais falando para vocês aí a diferença prática entre um e outro e no final comento com vocês a minha opinião entre qual deles eu acho que vale a pena vocês comprarem e até mesmo opinar sobre a finalidade deles para cada pessoa. E se você não é inscrito e está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu like, isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Bom galera, vou começar aqui com vocês, mostrando para vocês o Bip 6. Eles fizeram, pessoal, uma repaginada nesse modelo. Eu ainda mantenho para vocês aí a mesma informação de que, na minha opinião, esse foi um aparelho muito bem acertado, ele é um smartwatch excelente pelo seu preço e pela sua entrega. Se vocês derem uma olhada aí na sua tela, ele está muito bem, o seu corpo é todo feito de metal, então ele tem esse benefício em cima do Bip 5, por exemplo, e a sua tela de AMOLED também. A sua parte da pulseira está muito legal também, ela é uma pulseira grande, então ela fica bem ajustada em todos os tipos de pulso. E galera, basicamente esse smartwatch é muito bom. E se a gente pegar o Active, que é um relógio mais antigo aqui no canal, em tese ele deveria estar um pouquinho mais destruído, mas galera, eu vou adiantar para vocês que o relógio continua íntegro, nós utilizamos no dia a dia. Como eu passei a utilizar o Bip ou mesmo o Active lá da Xiaomi, eu acabei deixando a minha esposa utilizando esse smartwatch para a gente poder testar ele da melhor forma possível. Galera, eu vou falar para vocês uma coisa, na sua construção, que também é de metal, ele está impecável também, sem nenhum risco, nenhum detalhe. Na sua tela também, impecável, é uma tela muito boa e realmente na sua construção eu fiquei bem surpreso, pessoal. Se a gente pegar aqui, pessoal, na espessura, aparentemente aí o Active ele é um pouquinho mais espesso e o Bip, por ele ser muito maior, ele dá uma impressão de ser um relógio mais robusto. Mas colocando um lado a lado com o outro, aparentemente o Active ele continua sendo um pouquinho mais espesso, mas como vocês viram agora há pouco no meu pulso, ele não é um relógio que fica feio no pulso, ou aquele tijolão, por exemplo. É um relógio que se encaixa muito bem aí na maioria dos pulsos. E uma coisa legal do Bip, que eu acho que é melhor do que o Active, é que ele tem os dois botões que você pode personalizar também. Já o Active ele tem só um botão e ele aí é multifuncional para o que você quiser, tendo as suas funções aí pré-estipuladas. São detalhes simples aí, mas podem fazer diferença para algumas pessoas. O importante mesmo é vocês entenderem aí a finalidade, para que serve cada um dos dois relógios. O que eu posso falar para vocês em geral, baseado na qualidade de construção entre os dois relógios, é que eles são bem parecidos em qualidade, galera. Ambos têm ali o seu material de metal, a parte da sua construção ela é excelente e eu nunca tive nenhum problema com nenhum dos dois, nem com água, nem nada, pessoal. São relógios que realmente estão me surpreendendo muito bem na sua utilização, então na parte de construção da Amazfit eu acho que é muito legal. Salvo a infelicidade que eu tive com o GTS 4 Mini New, que vocês devem ter visto aqui um vídeo no canal também, eu não tenho nada a acrescentar para vocês referente a esses dois modelos. Então se vocês forem se basear apenas em qualidade de construção, pode escolher qualquer um que vocês não vão se arrepender. E o principal ponto que geralmente as pessoas levam em consideração em smartwatch é a sua tela.
Eu já vou adiantar para vocês que ambos contam com tela AMOLED, então a sua tecnologia é muito boa e muito moderna também. Se vocês derem uma reparada, a tela é muito parecida em brilho, então na verdade vocês não vão ter nenhuma perda de qualidade nem nada. A única coisa que diferencia entre os dois é na verdade o seu tamanho. Essa parte, galera, é a única diferença na tela que vocês vão notar. No seu acabamento em geral também, ela tem a tela meio curva. Esse que é o Ative tem uma tela um pouquinho mais curva e esse aqui é uma tela que tem pequena curva aqui na sua borda. E falando na parte de sistema operacional, o Ative é vendido com ZapOS 3.5 e o Bip é vendido com ZapOS 4.5. Claro que falando de sistema operacional, nada impede deles atualizarem o Ative também para essa versão do sistema, mas quando a gente fala de especificações, então podemos considerar que o Bip ele tem uma construção e sistema mais moderno, até mesmo pela sua data de lançamento, considerando que o Bip 5 ele é um relógio que foi lançado recentemente, não tem nem 3 meses no mercado. Já o Ative já é um relógio que é mais antigo, inclusive agora eles lançaram o Ative 2, que é um relógio redondo, que quando eu tiver a oportunidade eu vou trazer aqui no canal também. Outra coisa que é importante comentar com vocês sobre smartwatch é sempre a sua bateria. Eu vou insistir para vocês, galera, em todos os vídeos que eu faço de exploração, de review, de tempo de uso e tudo mais, eu nunca consegui chegar na especificação de bateria que a fabricante promete. Vou falar para vocês então parâmetro de comparação no seu uso típico, ambos têm 14 dias de autonomia, conforme o fabricante promete. Será que chega? Não chega, galera. Eu não consegui na minha utilização. Se vocês conseguem aí mais do que 6 a 7 dias, deixe seu comentário que eu quero saber. Tanto que um relógio maior com uma tela maior pode ter uma bateria superior, entretanto, como vocês viram aí, o seu tempo de utilização é o mesmo. Então a gente pode falar que ambos têm a mesma bateria, não acho que vai dar uma diferença tão grande na utilização, e já adianto para vocês que não tem nenhuma diferença. Eu chego aí de 6 a 7 dias no Ative e também chego de 6 a 7 dias no Bip 6. O Bip às vezes, quando eu não vou para academia todos os dias, ele acaba chegando até uns 8 dias, mas em geral, galera, vamos falar que é a mesma bateria, que não vai ter nenhuma diferença. Outra coisa, como eu sempre comentei com vocês, ambos os relógios, na minha opinião, são mais voltados para esportes. Se fosse o GTS 4 aqui na comparação, que eu não trouxe porque o meu deu defeito, eu resolvi falar para vocês então apenas os dois modelos. Como a gente está falando de exercício físico, o GPS é muito importante a gente levar em consideração. Ambos os modelos contam com 5 sensores de GPS, então nessa parte também não tem diferença nenhuma. O que pode mudar talvez aí é o sistema operacional, o seu aplicativo, que pode ter um pouco mais de rapidez, mas na minha opinião isso não faz tanta diferença também. E ainda falando para vocês na linha de exercício físico, vamos falar um pouquinho mais dos seus sensores. Ambos contam com sensor BioTracker, que é um sensor patenteado da Amazfit. Nessa parte então, galera, não podemos aí levar em consideração como um grande upgrade, uma tanta diferença entre os dois. Eu não senti nenhuma diferença entre um ou outro, nem na parte da precisão dos dados, nem na parte da leitura, ou mesmo da velocidade ali, da leitura e tudo mais. É capaz mesmo até da Amazfit ter utilizado o mesmo sensor que equipava o Ative, colocando aqui no Bip também. Então se você estiver procurando, por exemplo, alguma diferença apenas nos sensores, na minha opinião não deve ser levado em consideração. Leva mesmo em consideração todos os outros pontos que eu vou trazer para vocês no vídeo. Se você quiser aí também dar uma olhada mais de perto em cada um, eu tenho vídeos completos aqui no canal falando sobre cada um deles, explorando também todas as funcionalidades e tudo mais. Fica à vontade aí também se quiser deixar um comentário. Mas em geral, galera, na minha opinião, os sensores não mudam nada. Então, vamos falar que são dois excelentes relógios, principalmente na parte do seu sensor. E esses sensores que eu comentei com vocês, galera, na verdade são sensores ali de leitura de batimento cardíaco, leitura de oxigenação no sangue e tudo mais. Existe uma pequena diferença entre um e outro nos seus sensores do próprio relógio. Então, por exemplo, acelerômetro, ambos contam com acelerômetro. Sensor geomagnético, que seria a bússola, ambos têm também. Entretanto, olha que curioso, o Bip, por ser um smartwatch de entrada, ele deveria possuir menos sensores do que o Active, certo? Porque ele é um relógio mais caro. Entretanto, o Bip ele tem 2 sensores a mais que não contam aqui no Active, que é o giroscópio e o sensor de luz ambiente. Então aqui, por exemplo, no Ative, quando você vai configurar aqui o seu brilho, vocês vão ver que ele não tem o brilho automático. Você tem que vir aqui, configura o brilho da tela e você fica com esse brilho aí. Quando você quiser mudar, você tem que ir lá e mudar na tela. Agora, se vocês derem uma olhada no Bip, ele já conta com brilho automático. Então, na minha opinião, é um grande upgrade. Por quê?
você pode deixar a configuração dele no automático e aí você acaba economizando um pouco de bateria, baseado na leitura aí da sua luz ambiente, como os celulares fazem hoje em dia. O ativo ele conta com uma pulseira de 20 mm, porque ele é um relógio menor, já o BIP 6 é uma pulseira de 22 mm, então se você estiver procurando a referência no vídeo ou não tem a informação, eu já vou deixar especificado para vocês aí, que se forem comprar pulseiras aí de aftermarket, como no AliExpress, alguma coisa assim, pode escolher aí a pulseira correspondente, busca 20 pro Ative e 22 aí pro BIP 6. E você achou que eu ia esquecer de falar dos esportes, né? Na verdade não, galera. Eu deixei mais pro final porque essa parte eu queria explorar um pouquinho melhor, fazendo uma comparação com vocês aí. Tem uma diferença grande entre os dois. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, eu não sei especificar todos os exercícios que tem nele. Por quê? O Ative, ele conta com 120 modos de esporte. É muito esporte, galera. A gente nem sabe falar todos que tem, mas são 120 modos aí. Já o BIP 6, ele conta com mais de 140 modos de esporte. Então assim, na minha opinião, o Ative já tinha esporte demais. Colocaram mais 20 e tantos aí, que eu nem sei quantos mais do que 140 tem. Talvez aí você leve em consideração o BIP 6. Galera, importante uma coisa eu comentar com vocês. Ambos contam com esportes aquáticos e fazem a parte do seu bloqueio quando você inicia o treino. Eu tenho a impressão que o BIP 6, ele não necessariamente é melhor para esportes, mas na minha opinião ele é mais moderno e mais acertado nessa questão. Então assim, na minha utilização hoje, o BIP 6 ele funciona muito melhor para mim do que o próprio Active, principalmente pela questão do seu tamanho. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um pulso grande, já mostrei para vocês, então para mim o Active fica até um pouco desproporcional. O BIP 6 tem um encaixe perfeito na minha opinião, ele é um relógio confortável e funciona muito bem. Claro que o Active também é muito confortável, mas para mim, na academia, para fazer exercício, hoje eu estou utilizando o BIP 6 e estou gostando bastante do relógio também. Complementando essa parte aí também do BIP 6, é que eles também fazem uma propaganda muito grande ali em cima do Hyrox Racing. Então pessoal, para quem gosta dessa modalidade, aqui no Ative você não vai encontrar, já aqui ele é considerado como um esporte e ele tem algumas opções ali para você utilizar também, então pode ser um outro diferencial para vocês se estiverem buscando para essa modalidade. E outra coisa que sempre me perguntam, galera, principalmente nos relógios da Amazfit, é se eles contam com treino intervalado. Sim, ambos contam com treino intervalado, mas no Ative, pelo que eu consegui constatar, ele tem a função de você fazer pelo Zap e no Zap você exporta para o relógio. Aqui no BIP 6 você pode utilizar tanto o Zap, então você faz o seu treino no aplicativo e manda para o seu smartwatch. A diferença, galera, é que no BIP você pode fazer a configuração do intervalado diretamente no relógio também. Então essa parte, às vezes eu estou treinando, por exemplo, eu aperto o botão de baixo, ele entra em modo de pausa. Então ele tem alguns sensores ali que vão me falar, por exemplo, o meu batimento em repouso, quanto tempo eu estou em repouso, e eu posso até configurar um alerta. E outra coisa que às vezes me perguntam também é se eles contam com modo de prontidão. Todos eles contam com modo de prontidão, a sua pontuação é exatamente igual, o seu menu é muito parecido, até mostrando para vocês aí, ó, o modo de prontidão dos dois, eles são muito parecidos, a única coisa é que no BIP colocaram uma arte, mas a funcionalidade de fato é a mesma. Ele vai fazer uma pontuação aí baseado no seu descanso, na sua idade, nos seus hábitos, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, e no outro dia trazem para você uma pontuação baseados em todos esses descansos que você tem. Falando basicamente em sensores de saúde, exercícios físicos, eu acho que eu consegui abranger bastante para vocês aí as diferenças entre um e outro. Na minha opinião, ambos funcionam muito bem para exercício físico e se você quiser usar no dia a dia também. Claro que parte de ligação, notificação, tudo isso, pessoal, é muito parecido entre os dois. Não vale a pena eu entrar num tópico aqui para falar basicamente de funcionalidades. E a pergunta, galera, do vídeo, qual dos dois é melhor? Eu vou ser honesto com vocês, na minha opinião não tem melhor ou pior entre um dos dois. Na minha opinião vocês têm que considerar o que melhor se encaixa para vocês. Então agora eu vou trazer para vocês a minha visão sobre os prós e contras e na minha opinião para quem quer melhor um ou outro. Olha só, galera, o Ative na época eu paguei entre 750 a 800 reais, agora eu não lembro. Mas ele caiu um pouco o preço, talvez porque ia lançar o BIP 2, alguma coisa assim. Então vamos falar que eles estão no preço bem parecido, mas se nós considerarmos preço de lançamento, o Ative é um relógio que ele tem uma pegada mais premium, principalmente pelo seu acabamento aqui, que ele é cromado e tudo mais, mas na minha opinião, ele é um relógio que tentaram fazer uma categoria superior e aí eles conseguiram entregar uma excelente qualidade de construção. O BIP geralmente é uma linha que é mais de entrada da Amazfit,
Mas galera, nesse BIP 6 eles acertaram a mão em cheio, fizeram uma entrega excelente por um custo muito bom. Realmente eu continuo falando para vocês que hoje, na minha opinião, o BIP 6 é o melhor custo-benefício em smartwatch, na minha opinião, beleza? Galera, outra coisa importante, tamanho de pulso. Eles são muito diferentes de tamanho. Esse tem uma tela gigante, esse aqui tem uma tela menorzinha. Então para mim facilita escolher, porque eu tenho um pulso grande, eu naturalmente escolheria, por exemplo, o BIP 6. Então para vocês talvez considerem aí, se tiver um pulso mais fino, comprar o Active, até porque eles têm um preço bem parecido. Então na minha opinião, galera, se vocês vão levar em consideração a parte estética, considera aí o tamanho entre um e outro. Tira suas conclusões com base na minha experiência. Eu acho que vocês aí têm bastante informações para ajudar vocês se decidem na compra de um ou de outro. Na minha opinião, qualquer um dos dois que vocês escolherem vão estar muito bem servido. Eu não desaconselho nenhum deles, pode comprar sem medo qualquer um que vocês vão gostar bastante aí do smartwatch. E se tiver alguma pergunta também, deixa aí no comentário. Claro que eu vou deixar os links deles também na descrição, assim vocês podem checar todos os detalhes. Faz sua compra com tranquilidade e se você compra nos links do canal, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Se você gosta de conteúdos de unboxing, de reviews, curiosidades e tudo mais, vou deixar também uma playlist sugerida agora no final do vídeo, assim você pode checar outros conteúdos que eu tenho aqui no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.